Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Muitas vezes, na história da humanidade, homens mataram, roubaram, destruíram, em nome, supostamente, do próprio Deus. Não foi diferente com o Senhor Jesus, que sofreu exatamente os danos desse tipo de comportamento. E nós vamos para Mateus 27. Mateus 27 nos conta que, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pulando para o versículo 11, para dar sequência ao texto, diz que Jesus estava em pé perante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Veja que o objetivo era tentar ter alguma razão para, de fato, acusar, como nós já falamos anteriormente. E para melhor nós vermos como se deu aquele momento, nós precisamos ir para os paralelos. Bom, o sinótico Lucas, mas também o Evangelho segundo João, porque ele nos conta alguns detalhes a mais. Lucas diz que, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Observe que Lucas detalha as acusações que Mateus não conta. Eles tentaram acusar de várias formas, Mateus generaliza, e Lucas diz: olha, eles apresentaram algumas acusações, e veja que uma delas era que ele estava pervertendo a nação e dizendo para não pagar tributo a César. Só que isso não era verdade. Observe que eles estão acusando falsamente o Senhor Jesus, porque o objetivo deles, o foco deles está em matá-lo. Isso é importante porque, inclusive, o Evangelho diz que eles entregaram Jesus por inveja, e Pilatos percebeu que havia inveja no coração deles. Portanto, a maldade era tão grande que estava à frente deles e tomando, portanto, a direção da vida deles. Isso é importante observarmos, porque frequentemente os pecados vão ser guias dos homens. A maldade vai ser conduzida pela inveja, que vai guiando atitudes, pensamentos, sentimentos e outros mais, a ganância, o orgulho, a avareza. Então é preciso ter cuidado para não deixar que tais coisas nocivas, ruins, tais pecados conduzam o coração do homem. E é claro que nós queremos que você também esteja atento para não deixar que isso aconteça. Veja que Pilatos, que é um governador pagão, ele era um homem que não tinha o conhecimento de Deus no que diz respeito a uma relação, não era um judeu, e mesmo assim percebeu que não havia nada para acusar o Senhor Jesus. Eles estavam cegos, profundamente cegos. E Pilatos chegou a dizer: Não vejo neste homem crime algum. E insistiu, porém, cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Então, eles querem que Jesus seja condenado e estão tentando encontrar uma razão para isso. Pilatos percebe isso e aproveita-se da informação de que ele era da Galiléia e manda para Herodes, para que Herodes então julgue o caso e analise a questão. Só que Herodes também não vai encontrar nenhuma razão, porque o próprio Senhor Jesus calado estava, calado ficou e deixou que as acusações continuassem. Mas, para termos um pouco mais de detalhes, nós devemos ir para o Evangelho segundo João. E no Evangelho segundo João, no capítulo 18, versículo 28, diz que depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem
mas poderem comer a Páscoa. Observe o detalhe que João traz, é diferente. Lá em Mateus, ele mostra um panorama geral da maldade deles, que queriam matar Jesus. Em Lucas, ele dá um pouco mais de detalhamento, mostrando que as acusações eram falsas. E até Pilatos percebeu isso, que não havia nele nenhum desses crimes. E quando chegamos em João, ele já observa a hipocrisia deles, da religiosidade deles. Observe que eles estão no dia da Páscoa, eles vão celebrar a Páscoa, uma sexta-feira, e eles não querem se contaminar, porque, inclusive, é a ordem do Senhor que eles se guardem para a Páscoa, né? Que eles tenham cuidado para estar prontos para celebrar a Páscoa. E eles não querem se contaminar. Então, o que eles fazem? Eles não entram no pretório, porque são homens pagãos, são homens ímpios, são homens indignos. Mas observe que o que eles estão fazendo é entregar o Filho de Deus sobre falsas acusações para tentar matá-lo. Percebe como o coração, a mente, como eles estão cegos pela maldade, pela inveja, pelo interesse de simplesmente matar aquele homem. Então observe que o pecado ele cega o homem, ele cega absurdamente. Por isso que na história do cristianismo também vamos encontrar muitas vezes pessoas em nome de Deus, sem que de fato seja, fazendo males semelhantes, guerras, abre aspas e fecha aspas, santas, né? E todo tipo de atrocidade que Deus de forma alguma ordenou que o cristianismo fizesse. E isso por causa que o pecado cega as pessoas. Então, eles completamente cegos, eles estão preservando um rito completamente vazio de qualquer piedade bíblica que o Senhor havia ensinado. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusações trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Ou seja, nós viemos aqui porque nós sabemos o que fazemos. Nós somos homens justos. Se ele não tivesse pecado, a gente não viria aqui. Se não tivesse problemas, não viria aqui. Bom, e aí nós lembramos as acusações que Lucas menciona, que ele aproveita exatamente aquilo que seria o calcanhar de Aquiles, né, dentro da relação com Roma. Olha, ele está dizendo para não pagar impostos. É claro que o interesse deles era simplesmente fazer com que Jesus se tornasse um inimigo do império. Ele seria morto por causa que ele se tornou um arruaceiro perante a própria Roma. Então, observe que isso foi sagacidade. No final das contas, é a maldade deles tentando encontrar um meio de tornar Jesus acusável, né? Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Ou seja, ele viu que as acusações eram falsas. Olha, não tem nada na relação deste homem com Roma que possa fazer com que Roma acuse. Não viu nenhuma razão, não fez nenhum mal. Então, como ele havia percebido que era simplesmente por inveja, ele disse: olha, acuse segundo a lei de vocês. Observe que os judeus tinham certa liberdade política interna para administrar o povo segundo suas leis político-religiosas. E vocês vão acuse, não é a lei de vocês? Eles não feriu o que vocês dizem ser a lei de vocês, então simplesmente acuse vocês, né? Só que a resposta deles mostra mais ainda a dimensão da hipocrisia religiosa daqueles homens. Observe o que eles dizem. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Peraí, vocês estão dizendo que vocês não podem matar alguém, mas podem incriminar falsamente uma pessoa para que ela seja morta por outros? Observe que a religião desprovida de um entendimento divino pelo operar do Espírito Santo para trazer luz e a pessoa realmente ter uma vida coerente com a vontade do Senhor, sem isso, os homens se tornam incoerentes e hipócritas. Eles disseram: nós não podemos matar com as próprias mãos, mas podemos entregar alguém para ser morto, para que se cumprisse a palavra do Senhor de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tudo para se cumprisse a vontade de Deus. Mas observe a que ponto os homens chegam. Então, fique atento a isso.
Isso deve nos despertar como o pecado cega, como a maldade cega, como a inveja cega, como o orgulho cega, como a ganância cega, como a avareza cega. Os pecados cegam os homens. Então é preciso que a gente esteja pedindo ao Senhor que não nos deixe de forma alguma ser cegados por todos esses pecados que podem levar os homens a, em nome de Deus, fazer atrocidades por aí. Então, observando o que aconteceu, tomamos os devidos cuidados. O que Deus quer do cristianismo é que ele expresse e manifeste o fruto do Espírito. Algo diferente disso não pode ser, obviamente, lançado sobre o Senhor. Porque em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele menciona que onde o Espírito do Senhor operam coisas dessa natureza, operam as virtudes de Deus. Portanto, olhando para isso, que Deus conduza a tua vida, seja o teu desejo. E você possa colocar-se diante do Senhor, clamar ao Senhor e, de fato, ser conduzido pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Lembre-se, o que passa disso não provém do Senhor, mas do maligno. Então, coloque a sua vida diante do Senhor, para que Ele conduza o seu viver. Vamos orar ao Senhor. Seu Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tua graça. Nós não somos melhores do que os outros homens, mas somos agraciados pelo Senhor para entender, ó Deus, a verdade e tê-la, Senhor, pelo teu Espírito operando em nosso coração. Que o Senhor opere em nós de tal modo que o teu amor e graça, a tua justiça e santidade, a verdade e assim as tuas virtudes comunicadas a nós desde a criação, possam, Senhor Deus, estar sendo afloradas, estar sendo exercitadas para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.